Oi, gente, cheguei! Um bom dia, boa tarde, uma boa noite para vocês, meus amores. Estamos aqui em mais uma live super especial. A live de hoje promete. Aqui nós teremos um testemunho de vida super importante com Dona Madalena. Dona Madalena é um exemplo de vida, que ela vai estar aqui daqui a pouco, falando da sua luta e da sua superação, que ela venceu o câncer, graças a Deus. E daqui a pouquinho ela está aqui compartilhando conosco, compartilhando com você essa experiência de vida dela. Teremos também informações super importantes e novidades. Novidades que tenho certeza que você vai adorar. Sejam todos bem-vindos ao meu, o seu, o nosso espaço. Silvia Barretos com você. Muito obrigada. Desde já eu quero agradecer a Papai do Céu por a gente estar aqui nesta live. Mais um dia que ele concedeu para a gente estar aqui juntinhos e juntinha compartilhando boas informações. Uma coisa eu sempre digo: compartilhe a boa informação, porque a boa informação, ela salva. E eu quero começar esta live mandando beijos. Quero mandar beijos para a minha amiga Cassiana, que está em João Pessoa, para a minha amiga Jacibete, para a minha prima Luciana, que está em Pernambuco, que é filha de Luzia. Um beijão para você. Quero mandar beijo para a Andréia, que está no Rio de Janeiro, Elisânia Marinho, Simoneide e todo mundo. Muito obrigada para todos vocês. Eu quero começar, eu quero deixar aqui uma reflexão inspiradora. Gente, sabe quem é o protagonista da sua vida? Você. Você é o grande protagonista da sua vida. A gente, tem uma coisa que eu sempre digo, a gente não pode mudar o início, mas a gente pode mudar sim o fim, o rumo da nossa história. Então, você é o protagonista da sua vida. Assuma a direção dela e se cuidem, tá bem? Gente, a nossa primeira live aconteceu no dia 14 de setembro. A gente teve uma participação super especial da nossa amiga querida Cel Lima, que ela deu seu testemunho de vida a respeito do caso de depressão que quase a levou à morte. E também a gente teve a participação da nossa amiga Elisânia Marinho, que ela deixou uma palavra aqui, uma palavra não, ela deixou várias palavras de sabedoria, de esperança. E hoje a gente está nessa live, nós estamos no mês de outubro, que trata justamente do outubro rosa, que é o mês de combate à prevenção do câncer, né? Todos os anos, o Dia Mundial do Câncer acontece no dia 4 de fevereiro, mas é no mês de outubro que acontece a campanha Outubro Rosa, que tem como objetivo informar e conscientizar a população sobre o diagnóstico precoce do câncer. Muitas pessoas ainda não têm a informação correta. Muitas pessoas ainda estão perdidas. Então, procure informação. Não tenha medo, porque câncer tem cura sim. Se informe. Corra atrás. Não fique sem saber. Tá certo? Então, lembrando que essa campanha não acontece só no Brasil, a campanha do Outubro Rosa, mas acontece a nível mundial, tá certo, gente? Mas é especificamente nesse mês de outubro que realmente acontece, tem a grande ênfase do Outubro Rosa. E eu quero trazer para vocês alguns dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, né? Em 2018 para 2019, o INCA, ele avaliou, fez uma previsão do número de pessoas que poderiam estar com câncer. Lembrando que isto em 2018 e 2019. O documento do INCA, gente, ele apontava
era de 600 mil novos casos de câncer por ano em 2018 e em 2019, tá certo? E a previsão que o INCA faz nesse triênio agora, nesse conjunto em 2020, 2022, 2020, 2021 e 2022, o INCA faz uma previsão, uma estimativa que para cada ano desse triênio, lembrando que para 2020, para 2021 e para 2022, o INCA faz uma previsão de mais 625 mil novos casos de câncer para cada ano. Muito assustador. Então, portanto, gente, se cuide. Se você sentir alguma coisa estranha no seu corpo, que às vezes aparece uma besteira no corpo da gente, às vezes pode ser um caroço, às vezes pode ser uma mancha, às vezes pela falta de informação a gente acha que realmente é uma coisa boba, mas na verdade não é não. Um simples caso que acontece às vezes, como eu já vi, casos de pessoas achavam que estava com espinha, estourou essa espinha e ficou inflamado e nunca sarava, achava que era algo normal, quando na verdade era sinais de câncer, tá certo, gente? Então, se informe que é muito importante. Quero mandar um abraço aqui para Zandeik. Um abração para você, Zandeik. Um beijo da Maga. Para Laila, Marcelene, que estão aqui presentes. Um beijão da Maga para todos e todas vocês. Dona Madalena. Manda um alô aí, Dona Madalena. Agora eu quero chamar aqui Dona Madalena. Dona Madalena, ela vai dar seu testemunho de vida, gente, sobre a experiência vivida na pele. Ela só realmente, quem passa por um momento difícil desse, quem sabe realmente o que sente na pele. Eu sempre costumo dizer uma coisa: quando uma pessoa adoece, principalmente de doenças graves, vou chamar aqui Dona Madalena, vou lhe chamar aqui, faz a transmissão ao vivo com Dona Madalena. Oi, Dona Madalena, boa noite, meu amor. Boa noite, Seja Edu. bem-vinda ao nosso Obrigada. espaço. Eu estava dizendo aqui, Dona Madalena, que quando uma pessoa adoece, principalmente, como é um caso, uma doença dessa grave, como um câncer, a pessoa, a família inteira fica doente. Verdade. Porque não é uma simples doença, que a gente sabe. A gente sabe também que quando é diagnosticado logo cedo, tem cura, mas minhas vezes, a maioria das vezes, eu creio que não aparecem esses sinais, esses sintomas do corpo e vai levando. Muitas pessoas acham que é uma simples besteira e não procura a informação. Dona Madalena, eu quero lhe agradecer desde já pela sua presença, pela sua participação. Essa é uma live super esclarecedora e vai sim, a senhora não vai apenas contar a sua história, né? A senhora, através das suas palavras, vai ser muito informativo, vai ajudar muitas pessoas a esclarecer, como próprio testemunha viva que a senhora é, a falar um pouco sobre o que a senhora passou, como foi o caminho que a senhora percorreu e, lógico, a sua superação. Dona Madalena, o espaço é seu, pode ficar à vontade para a senhora se sentir, fazer a sua apresentação. E Boa noite, pode falar. Edu. Boa noite a Desculpa. todos. Nada, tem problema não. Eu só quero dizer que eu tô morrendo de vergonha. Relaxe. Eu morrendo de Relaxa. vergonha. O objetivo, desculpa, dessa live é a gente conversar mesmo. Mas... Pode ficar à vontade, é conversar. Ok. Eu tô morrendo de vergonha, mas eu vou falar. Assim, eu queria agradecer, né, pelo seu convite, né? Eu fiquei com muito receio, assim, porque eu não sou muito de conversar, né, no público. O Instagram é muito assim, muito avançado para quem não, para quem tem vergonha de falar mesmo.
né? Mas eu pedi discernimento a Deus e resolvi participar junto com você. E estou aqui Então, para ouvir posso. as suas perguntas. Desculpa. Então, vamos começar. Eu vou começar com uma pergunta bem simples para a senhora. Uhum. Quando é que foi que a sua batalha, dona Madalena, contra o câncer começou? A senhora está lembrada? Qual foi o momento? Quando foi que começou essa sua grande luta? Começou em 2010. Eu fui para uma palestra no PSF sobre o câncer de mama. E lá a profissional ela nos ensinou como a gente deveria nos tocarmos, né? Tocar nos nossos seios para descobrir algum tipo de nódulo, né? E eu fiquei com isso na cabeça, aquele negócio me marcou muito, tá entendendo? Aí eu fui, né, passou uns dias e eu esqueci disso, mas teve um dia que eu fui tomar banho e fiz esse autoexame, fiz essa palpação no meu seio durante o banho. E achei uma coisinha estranha. Eu acho que a gente sente que aquilo é estranho. Eu acho que Deus dá aquele toque de que aquilo não é algo bom. Era minúsculo mesmo, eu acho que menor que um grão de arroz. E eu fiquei com aquilo ali na cabeça e eu acho que eu falei para alguém, mas no momento eu não estou lembrando quem que eu tinha achado esse nódulozinho, essa coisinha minúscula. E passou 2000, quando foi na Copa de 2010, eu sofri um acidente elétrico. Eu levei um choque e fiquei no trauma. Acho que durante 12 dias, 12 a 15 dias. E lá no hospital eu tive mais chance. Como eu estava sem fazer nada, eu sempre tocava meu seio, sempre tocava meu seio. E vi que aquele nódulozinho estava crescendo. Aí eu tive muito assim, eu tive que fazer um tratamento muito sério na minha mão, porque o choque elétrico que eu levei foi na mão. E passei 6 meses cuidando da mão, para que eu não perdesse a mão, tá entendendo? Aí, nesse período eu fui para o médico, né? Fui para o médico aqui em Itabaiana, um clínico geral, ele me avaliou. E perguntou se eu trabalhava, em que eu trabalhava, eu falei, e ele pediu que eu parasse imediatamente o trabalho. Aí eu disse a ele que não podia parar de trabalhar porque eu dependia daquele trabalho para sobreviver, né? Aí ele disse, mas se você continuar trabalhando, isso aí vai se agravar. Porque eu trabalhava fazendo salgado e movimentava muito o braço, né? Aí ele disse, é como se você estivesse fazendo academia para que o músculo crescesse. No seu caso aí vai ser... Ele disse, pelo que eu tô vendo, eu não sou especialista, mas isso aqui não é bom. Resumindo, eu fiquei, né? Meu seio começou a deformar, como se o nódulo estivesse puxando ele para dentro e fez aquele buraquinho. Aí eu fiquei em desespero já, mas muito quieta, muito calada, sem dizer nada a ninguém. Nem a minha família, assim, elas sabiam que eu tinha esse nódulozinho que me incomodava assim, ele não doía, tá entendendo? Nunca doeu. Me incomodava pelo fato de eu estar vendo meu seio deformado. Aí eu consegui, através de uma pessoa aqui de Itabaiana, um político, que até então eu só conhecia essa pessoa por foto, não tinha nenhum contato com ele. E eu cheguei e pedi ajuda a ele. Consegui o número do celular dele, liguei para ele. Isso foi numa segunda-feira, na quinta-feira ele já me encaminhou para João Pessoa. Eu já consegui falar com um médico daqui de Itabaiana, né, que Dr. Gilson, e ele me encaminhou para uma amiga dele, de profissão, né? No caso, ela era mastologista. E lá eu já tinha a mamografia e já tinha uma ultrassonografia mamária, que foi Dr. Lúcio que me requisitou esses exames. Aí foi bem mais fácil chegar lá e ela me dar um diagnóstico de que né, quando eu entrei muito nervosa. Primeiro eu fui com a cara e a coragem, porque para conseguir um atendimento com ela era muito difícil. Muito difícil. Eu lembro que eu fui sozinha, eu fui no carro da prefeitura e quando eu cheguei lá fiquei sozinha também.
e fui só com um bilhetezinho de Dr. Gilson para ela. E quando chegou lá, eu lembro bem o número exato de pessoas, tinha 47 mulheres para ser atendida por ela, porque na semana passada ela não tinha atendido. Então estava a semana atual e a outra para ela atender. Aí eu perguntei com quem eu deveria falar, a menina me mostrou que era com a secretária dela, e a secretária dela foi super grossa comigo, bem mal educada. E eu, né, me disse que eu não ia ser atendida porque eu não estava com o encaminhamento, que ele tinha aquela burocracia todinha, encaminhamento da prefeitura, que doutora Débora, ela não atendia por amizade, né? No caso, a amizade da doutor Gilson. Aí, quando eu ia saindo para esperar o carro lá fora, né, da clínica que ela atendia, aí uma senhora disse assim, fique aqui, você fica aqui, que quando a doutora Débora chegar, eu lhe mostro quem é ela e você fala com ela. Se ela não quiser atender, ela vai lhe dizer, mas eu acho que ela vai lhe atender. E eu fiquei, Edu, lá, né, sentada, esperando a doutora Débora chegar. Aí quando ela chegou, que eu chamo ela a Barbie, ela é linda. Quando ela chegou, de longe eu vi, né? A mulher disse assim, é aquela ali. Que eu olhei para o rosto dela assim, eu vi um semblante de uma pessoa tão boa. Aí eu abordei ela na entrada da clínica. Aí de lá a secretária gritou, né, que você está incomodando a doutora. Aí a doutora Débora disse, calma, eu vou falar com ela. Aí eu perguntei a ela se ela poderia... Fui, né, contei que eu estava lá, que eu estava com nódulo no seio, que estava me incomodando assim, que meu seio estava se deformando, que eu não sabia como proceder e que eu tinha chegado ali com um bilhetezinho de Dr. Gilson. Mostrei esse bilhete para ela. Aí ela disse, de início ela disse que não conhecia Dr. Gilson, né? Aí eu disse, mas tudo bem, a sua atenção para mim foi tudo. Aí ela disse que, depois ela pegou na minha mão e disse que Dr. Gilson era o anjo da guarda dela. E Oh, que ia me oh, atender. desculpa, desculpa, dona. E que eu seria Fala, Edu. A senhora é, tinha o hábito de fazer o autoexame ou a senhora Não, começou a fazer o autoexame depois dessa palestra? depois dessa palestra foi que eu comecei a fazer o autoexame. Eu não tinha esse hábito, tá entendendo? Não tinha. Eu acho que é por isso que muitas mulheres, quando vem descobrir que está com câncer de mama em estado avançado, é essa falta de conhecimento desse autoexame, que é uma coisa muito simples de se fazer e muitas vezes a gente não faz, né? Hoje eu acho que quase todos os dias, eu acho que toda vez que eu vou tomar banho, eu toco meu outro seio, né? Que o outro foi retirado. Aí, voltando à história, ela disse que ia me atender e que eu seria a primeira pessoa. Já que eu morava em outra cidade, pediu desculpa ao pessoal lá e me atendeu. E lá na sala, ela, quando viu meus exames, quando ela fez o exame, quando ela me tocou, quando ela fez o exame de toque em mim, ela perguntou se eu estava só, eu disse que estava. Aí perguntou se eu era forte, eu disse que não, mas que Deus ia me fazer forte. Aí ela disse que eu estava com câncer de mama. Infelizmente, estava num grau meio avançado, mas que ela ia cuidar de mim. Aí ali foi como se eu tivesse visto um buraco na minha frente, né? Para onde eu olhava, eu não via, eu me senti sem chão, né? Eu tinha na época Ô, 39 anos, eu era dona nova, né? Madalena, Oi? alguém na sua família já teve histórico de câncer ou a senhora foi a primeira? Antes de mim, não. Depois de mim, aí aconteceu com a minha avó, né? E um tio meu. Mas assim, mas antes de mim não tinha tido nenhum caso. Na família, pelo que a minha avó me falava, eu tinha sido a primeira pessoa. Então foi aquele choque assim para a família todinha. Muita gente, até pessoas da minha família, assim, não acreditaram no diagnóstico de primeira hora de doutora Débora, porque até então ela não tinha feito nenhuma biópsia, né? Nem
para colher. Aí ela foi e disse a mim, ela disse até assim, você pode me chamar de louca, como é que eu vou dar um diagnóstico de câncer? É uma pessoa que está sozinha, mas eu sou curta e grossa e eu quero cuidar de você e quero que você fique bem. Então, para cuidar de você, eu tenho que ser sincera com você. Aí ela já marcou a biópsia para 8 dias depois. Eu fiz a biópsia com ela. O resultado saiu. O resultado saiu, ela já me encaminhou para um oncologista, que também eu digo que foi outro anjo da minha vida. Aí eu consegui o tratamento, né? Eu fui para lá com a minha irmã, que foi minha companheira de luta, né? Do início ao fim, a minha irmã ficou comigo. Eu me sentia muito só assim, porque eu não tenho pai, eu não tenho mãe, os dois já são falecidos. Eu morava sozinha. Eu tenho uma filha que na época ela era casada e morava em Timbaúba. Eu não quis que ela largasse o emprego dela lá e viesse ficar comigo, porque senão ela ia, como era que ela ia viver junto com o marido dela, ela pagava aluguel. E eu fiquei só, né? Só assim que eu digo com Deus. A minha irmã, ela ia para os tratamentos comigo, fazer a quimioterapia. Ela ia, mas ela Dona, me deixava aqui e ia para casa dela, né? Dona Madalena, Oi. antes de eu fazer outra pergunta à senhora, eu quero mandar um beijão aqui para Ioane. Eu acho que é isso, desculpa, Ioane, eu acho que é isso. Ideane. Ioane, a senhora conhece? Eu conheço, a gente tá desse projeto, a gente tá num projeto juntos, um projeto lindo, Né? que Daqui a depois eu te pouquinho eu falo. quero saber sobre esse projeto. A Uhum. Ioane, ela também teve um problema, né, de câncer. E, Ioane, quero parabenizar você também. Você é mais uma vez. Ildeane, desculpa, ela tá Ildeane. Ideane. Parabéns pela sua vitória, graças a Deus. Você venceu e é mais uma guerreira, mais um exemplo que pode sim. Se vocês puderam vencer o câncer, outras pessoas também podem sim. E vocês estão aqui para contar a história, né, de vocês. E muito obrigado, Ioane e o Deane, pela sua presença. Ô, dona Madalena, Oi. a senhora já suspeitava, antes de sair o resultado, quando a senhora fez o autotoque, o autoexame do toque, a senhora já suspeitava que fosse câncer ou algo simples? Eu já suspeitava, porque como eu te falei antes, quando eu estava, a primeira vez que eu toquei e senti, foi como se Deus tivesse me mostrado que aquilo ali não era, sabe, não era uma coisa simples. A partir daquele momento eu já fui me preparando para quando o diagnóstico chegasse, eu não me abalar tanto. É tanto que Tanto eu que me abalei, os primeiros minutos eu chorei muito junto com a médica, né? Ela quem me amparou, porque na verdade eu estava lá só. E assim, foi tudo muito difícil, sabe? Tudo muito difícil. Mas quando eu fiz o autoexame, eu senti uma presença muito forte, como se fosse Deus dizendo assim para mim: isso aqui é permitido por mim para que você se livre de muita coisa. Eu não tinha uma vida muito regrada. Eu não tinha uma vida muito boa aos olhos de Deus. E eu creio que foi, sabe, que veio de Deus. Porque a partir do câncer, a minha vida se transformou. Tá entendendo? Aí assim, Ô, dona eu digo que Madalena, foi aquele negócio assim, é, que Deus me preparou desde a hora que eu achei aquele nódulozinho bem pequenininho. Deus me preparou para isso. ô, dona Madalena, como foi? A senhora morava só, como a senhora mesma falou. Como foi contar para a família? Qual foi a reação da família nesse momento para a senhora dizer que estava com câncer? Como é que foi isso? Esse impacto que a família recebeu? A minha família, quando eu cheguei da primeira consulta,
em que a doutora Débora disse que eu estava com câncer, que ela ia fazer a biópsia só para ver o grau, ninguém acreditou, né? Assim, que ela não poderia ter me dado esse diagnóstico, que principalmente eu estava só, que eu não deveria acreditar que eu estava com câncer. Mas eu não quis desacreditar da médica e nem do que eu sentia, sabe? Eu não quis desacreditar do meu sentimento eu sentia que tinha algo de estranho acontecendo comigo. Aí quando veio o diagnóstico, que saiu o resultado da biópsia, que minha irmã estava comigo, aí para mim não foi surpresa para mim. Foi dolorido receber, né, ter a certeza de que eu estava com câncer, num estado bem avançado, por conta da demora, né, que eu tive de ter atendimento. Aí foi um abalo muito grande para a família todinha, né? Ninguém acreditava, ninguém queria acreditar. Eu acho que, na verdade, o pessoal só vieram acreditar que realmente foi quando me viram sem cabelo. Todo mundo sabia que eu estava com câncer, mas, na verdade, ninguém queria acreditar. Ninguém queria que aquilo tivesse acontecendo comigo, tá entendendo? Aí foi quando na primeira quimioterapia, meu cabelo já caiu todo, né? Eu tive na minha vida, Edu, do início que eu descobri o câncer, eu tive pessoas muito boas, sabe? Eu morava só, né? Como eu te falei, eu tinha um relacionamento errado, né? Totalmente errado, que o câncer veio e levou tudo. Eu fui curada do câncer e de muita coisa ruim na minha vida. E, assim, aí teve pessoas que apareceram muita gente boa na minha vida. O povo diz que é nessa hora que a gente conhece os verdadeiros amigos, né? E eu tenho eu tenho uma vizinha, é Carminha. Aí Deus levou a minha mãe e me deu ela, sabe? São Eu os tenho anjos que é, aparecem em é. nossas vidas, Ela não me né? acompanhou. Eu Dona tinha a Madalena. minha irmã, eu tinha uma relação com a minha irmã, era assim, não era aquela coisa, a gente não brigava, mas também a gente não tinha aquela proximidade, tá entendendo? Não Uhum, tinha. entendo. E a minha irmã, ela era minha companheira de tudo, tu tá entendendo? Ela quem me acompanhava nas quimioterapia, ela acompanhava meu choro, acompanhava meu sofrimento, ela é que me amparava. Só que depois que eu chegava em casa, ela passava mal, que ela tem uns problemas assim. Aí quando chegava em casa ela passava mal. Só que eu não sabia que ela passava mal, porque se eu soubesse, eu não deixava ela ir comigo, tá entendendo? Porque ela via. A quimioterapia, ela deixa as nossas veias finas. E eu sofria muitas furadas para poder pegar uma veia minha. E ela acompanhava todo o meu sofrimento. De vômito, de me levar pro banheiro. E eu não sabia que ela sofria tanto por mim. Porque senão eu não deixava ela ter me acompanhado em tudo. Ela me acompanhou na minha cirurgia. Um dia da minha cirurgia, ela estava lá comigo, ela e meu irmão e minha tia. Sei lá, eu acho que toda a dor que eu senti, ela sentiu. Porque eu costumo dizer que eu nunca senti uma dor no câncer. Nunca senti uma dor no meu seio. Nunca senti uma dor na minha cirurgia, mas a alma da gente dói. Tá entendendo? A alma da gente sangra. Porque é um tratamento que é doloroso. E nesse tempo de sofrimento, eu tive o prazer de conhecer muitas pessoas que me ajudaram, muitas pessoas que não soltaram minha mão. E quem soltou minha mão nesse período me fez um grande favor. Pode ter certeza disso. Me fez um grande Dona Madalena, a gente tem que favor. agradecer, olhar para o lado bom diante de todas as coisas ruins. É que eu sempre digo uma coisa, né? Não existe, eu aprendi que não existe nada de bom, que não tem nada de ruim, e que nada de ruim, que não tem nada de bom. Foi uma situação muito ruim essa experiência que a senhora viveu, porém, muitas coisas boas vieram junto com esse momento que a senhora É, passou. A senhora fez novas amizades, a senhora conheceu pessoas que vieram lhe fortalecer, né? E conviveu também com pessoas, talvez, eu acho que fez a senhora também seguir essa caminhada,
que tinha pessoas, eu acho que a senhora olhava assim e via que eram situações muito, muito pior, que eu digo assim, porque eu acho que a senhora realmente teve mais forças ainda diante de toda essa situação que não poderia parar de jeito nenhum. Então, eu acho que tudo isso fortalece. Eu conheço essa realidade de perto e é muito doloroso. É doloroso para quem acompanha. Eu não sei, não chega ao nível da pessoa que realmente está com problema. Jamais. Porque só quem sente na pele sabe realmente o que é que está passando. Mas é muito difícil. A gente sofre junto. Eu via pessoas se acabando diante da minha frente também. Na minha frente. E diante de tudo isso, uma experiência difícil, uma experiência bastante forte, que a gente fica com esse pacto, né? Eu vi que realmente a vida ela é para ser vivida todos os dias. E o aprendizado, o ensinamento que eu trago com tudo isso é que todos os dias agradecer a Deus, a Papai do Céu, por a gente estar bem, por a gente estar com saúde. Porque dinheiro, não, dinheiro não é tudo na vida, dinheiro é a consequência de tudo que a gente faz nos nossos trabalhos, mas a gente sabe que saúde realmente é muito importante na vida da gente. E nós temos que agradecer todos os dias de acordar de manhãzinha, a gente ter uma casa, a gente ter família, a gente ter comida na mesa e agradecer. Porque nesse exato momento que a gente está conversando agora, tem milhões de pessoas espalhadas pelo mundo sofrendo dessa doença que é tão traiçoeira, que a gente sabe que ela é muito covarde e vai matando, infelizmente, aos poucos. Infelizmente, é desse jeito. Ela vai matando aos poucos. E eu acho que o pior nível do câncer é quando ele começa a doer. Ele dói fisicamente. A senhora pode falar mais propriedade do que eu. Eu estou falando a experiência que eu vi de pessoas morrendo, chorando, gritando de tanta dor. É muito triste. E pedir a Deus todos os dias que Papai do Céu dê força a essas pessoas para superar. Dê força para essas pessoas vencerem. E dê força também à família. Porque ter uma pessoa do seu lado é muito importante nessas horas. E a senhora sabe, Dona Madalena, mais do que eu, o quanto é importante o apoio da família, o quanto é importante ter as pessoas que Papai do Céu coloca na nossa vida para a gente caminhar juntos e juntas nessa jornada, porque realmente não é fácil. Dona Madalena, demorou muito. Desculpa, eu falei demais. Até me emocionei, porque é triste. Dona Madalena, demorou muito até sair o diagnóstico e a senhora começar a fazer o tratamento de fato do câncer? Não. Demorou mais assim da biópsia até o resultado, porque eu não tinha dinheiro para pagar a biópsia particular, né? Aí demorou 3 meses, porque eu fui pelo SUS. Aí quando saiu o resultado, foi em novembro dia 29 de novembro de 2012. Saiu o resultado dia 5 de dezembro, eu já comecei a fazer quimioterapia, porque não tinha como esperar mais. Estava muito avançado. Meu seio era muito pequeno, né? Meu seio era pequeno. E ele já estava querendo tomar conta do seio todo. Aí a médica de imediato ela já me encaminhou para um oncologista. O oncologista já... Eu não fiz meu tratamento no Laureano, eu fiz meu tratamento em uma clínica particular que tem convênio com o SUS. O médico, ele era maravilhoso, ele até tem parentes aqui, doutor Rodrigo Maroja, e eu fiz meu tratamento com ele, na clínica dele, né?
E não demorou, que não podia mais esperar, porque senão ele ia para corrente sanguínea, alguma coisa desse tipo assim. E foi muito rápido para eu conseguir, né? Do período que saiu a biópsia, para eu conseguir o tratamento, foram 5 dias, ou 4 ou 5 dias no máximo. Aí eu já fiz a primeira químio, eu fiz químio antes, tive que fazer 6 sessões de quimioterapia antes de fazer a cirurgia. Aí fiz a cirurgia em maio de 2012. E depois eu fiz 48 sessões de radioterapia. Que eu não sei o que é pior, se é as quimioterapia, né? Porque a reação da quimioterapia é terrível. Mas a rádio, você tem que ir todos os dias para João Pessoa. E eu tinha que ir todos os dias para João Pessoa fazer tratamento de radioterapia. Que também não é nada fácil. Nesse processo, Pode falar. desculpa, pode falar. Não, pode falar, desculpa. Eu digo que assim, né? Você precisa ter. Eu olhava para minha irmã, aí eu me lembrava da minha filha. Eu não, como eu já falei, não tinha mais os meus pais. E eu queria viver pela minha filha. Minha filha era muito nova. Eu sei que ela precisava muito de mim ainda. E eu pedia muito a Deus assim, que eu não queria chegar num estágio de dor, né? Da dor física, porque a dor da alma, como eu disse, é inevitável. Mas eu não queria chegar no estágio de dor. Que se fosse para chegar nesse estágio, que ele me levasse logo de algum jeito, assim. E Deus não permitiu que eu sentisse nunca nenhuma dor. Eu nunca senti nenhuma dor. Eu sempre busquei muito, como eu te falei, chegaram pessoas para mim, assim, que me pegaram no colo, que eu diga que todas essas pessoas são anjos de Deus na minha vida. E tudo que o povo me oferecia, que era tudo coisa boa, eu aceitava. Isso era palestra em igreja, o povo me levava para passear, e tudo isso envolvendo igreja. Cada um com as suas religiões, e eu dava atenção, e tinha gente que me perguntava assim, onde é que eu ia buscar força para rir. Porque eu passava de 6 a 8 dias arriada, né? Fazia uma sessão de quimioterapia, e eu ficava na cama, ou no sofá, ou em qualquer lugar lá, e eu ficava ali naquele canto, ficava 8 dias assim. Eu vomitava, eu não tinha vontade de comer, eu tinha diarreia, era tudo consequência do tratamento, né? Mas eu ficava. Depois que passava esse período todinho, era como se nada tivesse acontecido e nada tivesse acontecendo. Eu ligava meu som, eu ia varrer minha casa, eu ia arrumar minhas coisas. E isso eu acho que foi o que me fortaleceu. Além da minha fé, além das pessoas que estavam junto comigo, foi a minha vontade de viver, a minha vontade de ver a minha filha, eu digo crescer na vida, sabe? Eu tinha muita vontade, eu pedia muito a Deus que Ele me deixasse mais uns dias, ou mais uns anos, o tanto que Ele me permitir viver. Ô, dona Madalena, o seu tratamento durou quanto período, esse período da quimioterapia, da radioterapia? A senhora passou nesse processo, qual foi o período, o tempo de A tratamento? quimioterapia foi de novembro a abril de 2012. Aí eu fiz a cirurgia em maio de 2012. Em junho eu comecei a radioterapia, que foram 48 sessões todos os dias. Radioterapia. Nesse período que a senhora Radioterapia. está fazendo, nesse período que a senhora está fazendo radioterapia, a senhora tinha lugar para ficar na cidade onde a senhora estava fazendo a Não, assim, radioterapia, ou a senhora ficava indo e voltando para indo e casa? voltando. Como é que era Indo e isso? voltando. Eu até Indo tenho e voltando. parentes em João Pessoa. Eu tenho parentes em João Pessoa. Mas eu optei de ir e vir todos os dias. Porque eu tinha minha casa. Eu acho que eu me sentia bem, eu acho que eu não queria incomodar ninguém, sabe? Como o tratamento era longo, eu tinha meu cantinho, eu gostava de chegar em casa, arrumar minha casa, ligar minha televisão e ficar no meu canto. Eu tinha meus compromissos aqui, eu gostava de ir para a igreja com o pessoal, eu gostava de participar das minhas coisas, que é o pessoal da Farmácia Unidas, Samara e Lenivaldo.
foram pessoas muito presentes assim na minha vida, nesse momento que eu passei ali. Eles vinham me buscar em casa, eles vinham me trazer em casa, eles me levavam para João Pessoa, eu de lenço. Foram pessoas maravilhosas na minha vida, que eu só tenho muito a agradecer a essas pessoas. E eu quis ir e vir. Eu sofri assim, porque eu tinha que acordar de 4 horas da manhã, pegar o ônibus. Aliás, eu acordava 3h30 da manhã, pegava o ônibus da prefeitura, ia para o Laureano, que a radioterapia foi em Laureano, eu ia para o Laureano, fazia meu tratamento, ficava lá com o pessoal, vinha para casa, chegava em casa 1 hora. Eu fui me acostumando com essa rotina, né? Que quase 50 dias nesse pique, eu fui me acostumando com essa rotina. Que o efeito da radioterapia, não sei em outras pessoas, mas para mim, era que eu ficava muito cansada e me dava muito sono. Aí quando eu chegava em casa, eu gostava de tomar banho. E você estando na sua casa, não se compara, né? Você dorme à vontade, você fica à vontade. Eu sei que a minha tia ia me acolher do mesmo jeito que a minha mãe me acolheria se fosse viva, mas eu preferia estar em casa. Então eu ia e vinha todos os dias. Mas ela está lhe protegendo onde ela esteja. Pode ter certeza disso. Tá, eu sei disso. Eu lhe fiz essa pergunta, a questão da senhora estar sempre saindo todos os dias para fazer seu tratamento fora, é porque existem as casas de apoio, que é muito importante. A senhora conhece as casas de apoio nesse sentido. Inclusive, João Pessoa, eu conheço uma casa de apoio, João Pessoa, que poucas pessoas sabem sobre a casa de apoio e a demanda das pessoas doentes que fazem radioterapia, né, quimioterapia, é muito alta. E na maioria das vezes, não existe lugar para todo mundo nessas casas de apoio. Mas existem as casas de apoio, gente, que essas casas de apoio, elas são casas especialmente para receber pacientes que estão fazendo tratamento do câncer, geralmente a radioterapia, como é todos os dias a radioterapia, não é isso, dona Madalena? É todos os Todos os dias a dias. radioterapia, nem todo mundo tem condição. Isso é a grande maioria. Infelizmente, a maioria das pessoas não tem condição de estar se deslocando da sua casa para fazer o tratamento fora. Não tem. E muitas vezes não tem nenhum carro disponível gratuitamente para que essas pessoas se saiam da sua cidade para fazer o tratamento fora. Então, as casas de apoio é muito importante para que essas pessoas fiquem. E junto com o seu acompanhante, que tem algum acompanhante para ficar com essas pessoas, pode ficar nessas casas de apoio, que eles dão subsídios, eles dão transporte, alimentação, para que durma lá. Isso, Dona Madalena, me corrija, para que você fique lá, para Não, que você durma, exatamente assim. para fazer o tratamento da radioterapia. Então, as casas de apoio, que está fazendo o tratamento do câncer, não sabia disso, não sabe disso, enfim, procure na assistência social, geralmente na assistência social do hospital, onde você está fazendo o tratamento do câncer, procure saber qual a casa de apoio, se disponibiliza a casa de apoio, se sabe onde fica a casa de apoio, para que você possa ficar numa casa de apoio, porque é menos, eu não vou dizer nem é mais confortável, porque não é confortável, vou dizer que é menos difícil. É mais difícil estar para lá, para cá, e na casa de apoio é menos difícil, porque você vai estar lá, mais próximo do lugar de fato do seu tratamento, e não vai estar gastando realmente o que não tem, porque remédio tem que tomar, né, isso, Dona Madalena, o remédio, tem que comprar remédio, tem que fazer exames, e tudo isso, infelizmente, é gasto. E quando eu perguntei à senhora do tempo que a senhora começou a fazer o tratamento, de fato, quando começou a fazer o tratamento do câncer, porque o tempo, ele é muito importante. O tempo, ele vai definir realmente se você vai sobreviver ou não, porque 1 minuto é sua vida que está em jogo. E a burocracia, infelizmente, a gente É sabe que muito o sistema de saúde, ele é o maior sistema de saúde, tudo no papel ali do maravilhoso,
A gente gostaria que realmente funcionasse de fato, como consiste na teoria, mas vamos torcer para que o sistema de saúde ele realmente funcione de fato e para que todas as pessoas tenham o direito de fazer um tratamento humanizado, para que ninguém venha sofrer, para que não haja essa demora no tratamento, para que as pessoas sejam atendidas e começar de fato a fazer realmente esse tratamento que não é um favor, é um direito que a gente paga os Um nossos direito impostos. não. Então, vamos torcer para que essa realidade mude e que o sistema de saúde venha comportar, venha atender todas as pessoas que realmente precisam. Porque realmente, quantas pessoas não estão desamparadas por causa dessa burocracia que a senhora enfrentou, não consegue chegar nem na triagem, não é isso, da Madalena? Não consegue chegar nem na triagem por causa da burocracia. Então, vamos torcer para que o nosso país seja um país menos burocrático, um país que facilite a vida dos seus cidadãos. Vamos torcer. E a gente acredita nisso, eu creio nisso, que por mais dificuldade que a gente enfrente, mas dias melhores vão vir, com certeza. É isso, dona Madalena. É verdade, Edu. Ô, dona Madalena, a senhora retirou o seio ou foi os seios? Eu retirei só o seio esquerdo. Só um. Só um. A senhora, depois que a senhora fez algum tipo de transplante, dona Madalena? Não. Eu tenho muita vontade, porque na época que eu fiz a cirurgia, eu queria ter colocado, né, já o silicone, né? Mas aí a doutora Débora optou por não colocar por medo de rejeição. Que acontece esses casos de rejeição. Aí ela não deixou que eu colocasse. Aí depois que eu me vi assim, com a minha cirurgia cicatrizada, que eu recebi o diagnóstico de cura, eu fiquei assim, eu digo, meu Deus, eu vou colocar. Até hoje eu não tenho coragem de fazer a cirurgia de reconstrução mamária. Eu me programo junto com uma amiga minha, aí quando chega bem pertinho da gente ir lá marcar, a gente desiste. Tanto eu como ela, que foi muito perto. Foram pessoas assim que eu não conhecia e que através desse problema nosso a gente se conheceu e hoje em dia que é Paulinha. Paulinha Paulinha também é uma vitoriosa. Aliás, todas nós que passamos por esse problema somos, né? É porque eu falo Paulinha que foi uma pessoa que foi junto comigo ali. Nesse período que eu estava fazendo tratamento, eu perdi duas amigas minhas de caminhada, que foi. Eu agora não consigo lembrar o nome delas, fugiu. Mas foram duas pessoas muito queridas que Deus chamou, que parou de sofrer, elas sofriam muito. Aí era diferente a gente, eu e Paulinha e outras meninas, não tivemos essa coisa assim de sair de um câncer, sair de um canto e para outro, tá entendendo? Até agora, graças a Deus, já fazem 8 anos que eu tive câncer. Eu faço os meus exames. Nessa pandemia eu ainda não fiz, por conta dessa pandemia. Eu ainda não fiz, mas já estou com mamografia marcada para fazer esse mês. Mas eu costumo dizer assim, que quando Deus escolhe uma pessoa para vencer e aquela que morreu de câncer, aí diz assim, quer dizer que aquela pessoa não merecia vencer? Merecia vencer. Mas às vezes a gente, quando cuida do problema, já é tarde demais e o câncer, ele não lhe dá tempo para nada. Ele é muito traiçoeiro. Aí eu costumo dizer muito à minha filha, a minha irmã, faça o autoexame. Sabe, Thalita, quando ela tem qualquer probleminha, ela não se cuida, eu cuido dela, sabe? Porque Thalita é meia relapsa em cuidar da saúde. Eu sempre fico muito em cima da A minha senhora filha. puxa a Puxa, orelha de Thalita. puxa. Eu levo ela, eu vou com ela, sabe, qualquer probleminha que ela tem, porque é a minha única filha, né? É a pessoa mais importante da minha vida. Ô, dona E eu Madalena, queria dizer, oi. desculpa, pode falar. Não, eu queria dizer assim para todas as mulheres, né, que
que estão assistindo ou que vierem assistir essa live, que se toquem, é muito bom descobrir, saber que tem algo assim que você pode fazer para que a doença não tome conta do seu corpo. É um gesto tão simples, é uma coisa tão simples que você faz deitada, que você faz tomando um banho. É uma coisa que a gente tem que fazer, que nós mulheres, como eu digo a você, todas as vezes que eu vou tomar banho, eu toco no meu seio. Eu procuro se E, tem algo aqui. Tá entendendo? Porque se tiver, eu já vou, eu já sei o caminho, eu já vou. Hoje em dia eu não vou esperar por mais ninguém, hoje em dia eu vou atrás. Porque quando você não conhece, você chega naquele Laureano, que nem eu disse a você, eu não fiz meu tratamento de quimioterapia no Laureano, mas eu fiz as minhas rádios. E quando eu cheguei lá, eu fiquei perdido, o hospital parece uma cidade, né? Acho que você deve conhecer. Mas, foi, mas aí você às vezes tem até medo de falar com uma pessoa e receber um não, como eu recebi muitos não na minha vida. Durante esse período eu recebi muitos nãos. Naquele HU eu recebi muitos nãos. Eu ia muito sozinha, porque essa pessoa que me pôs no caminho de doutora Débora, através de doutor Gildo, eu não o conhecia. Aí você sabe que essas coisas assim, o conhecimento é muito bom. Você tem um conhecimento, você tem alguém que diga, não, eu vou com você, eu vou fazer por você. E a primeira pessoa a cuidar de mim, a dizer assim, sem nem me conhecer, sem eu nem conhecê-lo, eu não queria, assim, não é nada de política que fique bem entendido, foi o Ellison. Aí veio o Ellison, ele já mas o mandou eu ir para. importante, dona Madalena, é que teve pessoas que lhe ajudaram, né? Exatamente. Aí já Teve veio Penha, pessoas que lhe e foi ajudaram. Penha que me levou, foi Penha que me levou, foi Penha que me levou para doutor Gilson, foi doutor Gilson que me fez chegar até a doutora Débora, foi doutora Débora que me fez chegar até doutor Rodrigo. E foram essas pessoas, foi um conjunto de pessoas que durante esse período cuidaram de mim. Tá entendendo? Que eu não queria, assim, ser ingrata de dizer, não, ela não. Não, cada coisa que eu falo, cada palestra que eu vou dar, que essa não é em live, essa é a primeira, mas eu já dei muitas palestras, muitos testemunhos por aí. Eu falo dessas pessoas, porque sem elas eu não teria, eu não sabia como chegar no hospital daquele e perguntar nada. E hoje, se você, uma pessoa precisar de mim, ô Madalena, bora no Laureano comigo, vamos no Laureano comigo, eu não sei nada, eu vou. Porque eu tenho o maior prazer em fazer por uma pessoa o que já fizeram por mim. Porque é muito difícil você chegar num lugar sem conhecimento algum. É muito difícil. Eu faço das suas palavras as minhas palavras. Eu sempre digo uma coisa. Eu não tenho dinheiro, eu sou lisa. Mas assim, a boa informação, a experiência, o conhecimento também que eu tenho, o pouquinho que eu tenho, se alguém precisar de mim para alguma informação, para ajudar a dona Madalena, eu faço das suas palavras a minha. Eu estou aqui para ajudar. A senhora me fez lembrar um caso. Uma certa vez eu estava na rua, uma senhora chegou para mim, super preocupada, chorando, se acabando, que não sabia o que fazer, para onde iria, a quem recorreria, porque ela tinha descoberto que uma pessoa da família dela estava com câncer. Uma senhora estava com câncer. Aquilo me tocou de um jeito. Eu acho que ela não tinha nem se alimentado ainda, a bichinha. Aí ela estava totalmente perdida. Ela não sabia para onde ia. Eu fiquei perguntando. E o que acontece com esses tipos de pessoas que não... Por isso que eu falei a questão, a senhora teve acompanhante, porque o acompanhante é muito importante para correr, ter uma pessoa que possa lhe ajudar nesse sentido. O acompanhante é muito importante, porque facilita caminhos, principalmente, realmente, para quem não sabe, o acompanhante. O acompanhante também, ele é responsável por ter aquela vida também nas suas mãos, porque ele vai correr atrás de médico,